Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Pod Júris. Pod Júris já nasceu vitorioso. Tem alcançado muita gente por aí. Não só os profissionais do direito, nem os estudantes da área, mas também aqueles que são curiosos por esse mundo incrível jurídico. No segundo episódio, já trago uma grande novidade. Primeira temporada com 12 episódios fechados. Então isso já demonstra aí o engajamento das pessoas nas redes sociais, que o objetivo do nosso Pod Júris é chegar a todos, com uma linguagem acessível. E ao final desse episódio, apresento para vocês nossa grande vitória já. Nosso primeiro patrocinador. E quem são os convidados de hoje? São duas pessoas incríveis, um casal, que estão fazendo parte, assim, da vida desse host que vos fala. A gente tem exercido um trabalho incrível junto à nossa categoria, né? Os advogados. E antes de falar deles, eu preciso fazer uma pequena introdução sobre formação humanística. A gente tem percebido que desde a Revolução Industrial, as relações de trabalho vêm robotizando as pessoas. Então, através desse período histórico que eu citei agora, depois vieram criações de sindicatos e hoje, em pleno século XXI, a gente ainda continua enxergando a robotização no tratamento das pessoas. E essas duas feras que eu trouxe aqui hoje, o que me encanta é isso. Não são robotizados. Tratam super bem os seus colegas, companheiros, funcionários, familiares, e isso a gente tem visto como exceção. E eu pontuo, não adianta morar na cobertura se você não fala um oi pro porteiro. Vamos então à apresentação deles. Ele, advogado, pós-graduando em Direito Eleitoral, atua nas áreas do Direito do Trabalho e Direito Público e Eleitoral. Ela, advogada, pós-graduanda em Direito das Mulheres, atua na área em Direito de Família e das Sucessões há 15 anos. Ele foi presidente da Comissão de Ação Social na gestão 2019-2021, foi diretor tesoureiro na gestão passada, 2022-2024. Ela foi diretora, secretária-geral da gestão 2019-2021, presidente da Comissão da Jovem Advocacia na gestão de 2022-2024. Ele, atualmente, presidente da OAB Sumaré para a gestão 2025-2027 e ela, atualmente, presidente da Comissão da Mulher Advogada e Defesa da Mulher da OAB Sumaré, gestão 2025-2027. Sejam muito bem-vindos, doutor Kleber Oliveira e doutora Tamires Pinheiro. Muito obrigado, doutor Douglas. Hoje, prazer imenso estar aqui no Pod Júris. Tivemos a oportunidade de participar e assistir o lançamento do primeiro episódio. Foi sensacional. Tivemos um belíssimo coquetel de interação e integração entre os advogados, toda a advocacia. Parabéns pelo projeto. Conte sempre conosco e será, tenho certeza, hoje uma descontração e bate-papo muito bom, de muito aprendizado, inclusive. Muito obrigado, doutor Kleber. E a voz da mulher agora? Olá, meu amigo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui nesse projeto grandioso Pod Júris. É um carinho, é um orgulho, é um amor que eu sinto por você. Já te posso considerar um grande amigo, porque, como eu digo, né, para você, e vou colocar aqui em público, você é um anjo que literalmente caiu do céu em nossas vidas. Te agradeço muito por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, no segundo episódio. Primeiro, tivemos a alegria e a honra de prestigiar o lançamento junto aos seus amigos, seus familiares, seu pai, humano,
íntegro e maravilhoso, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo e ouvi-lo falar, e dizer: dei muito amor ao meu filho e nós estamos aqui, com muito amor, muito carinho, para participar desse primeiro episódio. Muito obrigada. Gente, eu tô muito feliz, assim, porque eu sou uma pessoa muito reservada, assim, de poucos amigos, mas eu ganhei vocês dois, assim, como amigos, e eu quero levar pro resto da minha vida, justamente porque vocês estão longe da robotização. Eu acho que é isso que falta, né, pra gente, né? Deixar aquela formalidade, às vezes, saber como tratar o colega, e vocês fazem, assim, com maestria. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês já há um longo tempo, como eu discorri aqui do currículo de vocês, sempre a direção ali dos últimos anos da UAB da nossa cidade, Sumaré. E eu sempre fui fã, assim, incondicional, e isso não é piegas nem demagogia, é real. Pro roxo aqui que vos fala, falar. Tá bom? Gente, então o que que nós vamos discorreremos aí durante esse episódio, né? Então, a gente, nos últimos tempos, a gente tem verificado, às vezes, até um ataque contra a nossa entidade de classe, né? O AB, sendo julgada ou mencionada, dizendo, apedrejada sobre ideologias políticas, e a OAB não faz parte de ideologias políticas. E discorro agora, historicamente, por quê? Ela foi criada em 1930, lá no finalzinho da Primeira República. A Primeira República, ela perdurou aí de 1889 a 1930 e previa tão somente o poder ali das oligarquias. O povo não tinha acesso a absolutamente nada. E com o projeto de democratização ali, com a Revolução de 1930, a OAB veio, com a sua criação, lutar ali, então, pela Constituição Federal desse período, pela luta da democracia, pelo acesso a todos os poderes enfim, pela população e seu povo, e ela vem trazendo aí há quase 100 anos essa luta pela democracia. Então eu faço esse chamamento aí aos meus colegas de profissão que verifiquem, estudem a historicidade da criação da nossa entidade de classe aí. Que hoje nós temos aí 1 milhão, quase 1.300.000 advogados inscritos, doutores. O país, né, o Brasil, é o primeiro país com maior de número de advogados por habitantes. Claro que você tem uma visão positiva com relação a isso e uma negativa, né? Quando se fala a negativa é porque tem advogado demais. Mas a gente tem que ponderar que a nossa sociedade, ela foi formada através do conflito mesmo, né? Da colonização, escravidão. Então isso é natural de que os litígios, as pessoas não têm familiaridade de resolver ali os seus problemas e joga para quem? Para o Poder Judiciário, né? Então, eu levanto essa bandeira da importância de ter essa quantidade, sim. E o envolvimento de todos, de uma união efetiva. Porque a nossa voz, através da nossa entidade, é forte. Realmente. Realmente, o que você falou, Douglas, é de extrema importância, porque quando a gente vem para o nosso estado, para o estado de São Paulo, para a OAB São Paulo, nós somos quase 390 mil advogados. E isso demonstra que realmente ainda nós estamos longe de trazer a justiça para a sociedade. Que o verdadeiro papel, o papel principal da advocacia é trazer realmente a justiça social. Então, eu vejo quando tem toda essa quantidade de advogados realmente engajados, trabalhando, inscritos realmente na instituição, fora ainda os que estão em preparação, no exame de ordem, demonstra realmente que nós temos muito a evoluir. Então, esse é o nosso verdadeiro papel. O papel da advocacia é um papel brilhante. E esse papel precisa continuar forte, Dr. Kleber. Por quê? A gente sofre ali, né? Resistência, inclusive, do Poder Judiciário. Né? Então, o advogado individual ali sofre. Então, o que a gente tem que fazer? Lutar pelas nossas prerrogativas. A nossa profissão é a única, né, doutor, fora do funcionalismo público, mencionada na Constituição Federal. E a gente tem um papel importante na sociedade, que é lutar pela administração da justiça. É isso. Realmente, lutar pela administração da justiça, trazer
paz, justiça social, né? Resguardar os direitos de todos e principalmente, inclusive, os direitos dos próprios advogados, né? Para que ali realmente possam seguir realmente na proteção dos direitos de defesa do cidadão, que me lembro que aprendi isso em algumas palestras com alguns colegas, que o cidadão realmente é a maior autoridade do nosso país e nós temos o privilégio de sempre estarmos como advogados e advogadas representando a maior autoridade do nosso país. E isso é muito importante. A gente vê que o papel realmente do advogado e da advogada, ele que traz todo esse contexto, né, para que possamos viver em sociedade, conviver em sociedade de forma tranquila, de forma harmônica, né, sem, claro, né, ir ali, passar por cima do direito de qualquer cidadão. Todos têm o direito de acertar e de errar, mas estamos lá nós, advogados, para manter a justiça sempre de forma igual a todos, né? E com essas palavras, assim, mansas dele, eu preciso cutucar alguém. Não tem jeito. Eu vou chamar aqui a quem exerce funções aí no Poder Judiciário, Legislativo, Executivo. Ele acabou de pontuar dizendo que o cidadão tem que ser valorizado. No Poder Judiciário, a gente verifica, inclusive o apontamento aqui no dedo, inclusive na altura da minha face, é proposital. Reclama-se muito dos advogados. Agora, tem de toda essa população leiga dos direitos, sem representação. Não seria pior? Então, a valorização da advocacia é isso. Respeito, tem lei federal nos amparando, e é isso. E não há hierarquia entre nos poderes com a advocacia. Todo mundo senta no mesmo banco, na mesma mesa, na mesma cadeira, e falamos de igual para igual. Cada um exercendo seu papel. O judiciário é julgar, executivo é executar lei, legislativo é legislar. Cada um cumprindo seu papel e a advocacia seguindo forte e firme. Precisando, claro, da união de todos os nossos 1.300.000, quase 1.300.000 advogados. Lembrando que a mulher hoje é a maioria, né? Exatamente, olha os entrevistados, que maravilhosos. Inclusive, a gente não vai ficar aqui só pontuando sobre a OAB. A gente vai trazer a questão da mulher, né? Que é uma luta diária, doutora Tamires. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente machista. Isso não se nega. Tá? Pode ser questão ideológica, pode ser questão religiosa, preceitos, enfim, fundamentalistas, mas a mulher, ela luta já há alguns séculos para tentar o reconhecimento da igualdade. É verdade, doutor Douglas. Inclusive, ainda lidamos com o machismo estrutural, né? Aquele machismo enraizado de, mas eu não sabia. Então, esse poder que nós temos de ter voz, de ter o Pod Júris, de ter você aqui nos dando voz, é para dizer que essa união é válida, essa união é necessária. Não é, é o mimimi de estamos falando de defesa das mulheres. Não, nós estamos falando que as mulheres precisam ser ouvidas. E não estamos falando só para as mulheres, nós estamos falando para os homens também. Gente, ela acabou de conceituar um conceito exclusivo de vocês, assim, a sororidade. O que é a sororidade lá? Fui lá estudar, né? Porque, bom, sou um homem cis, né? Então, não estou no lugar de fala, mas isso não significa que eu não deva aprender e saber, tá? A sororidade, ela traz um conceito justamente nesse sentido que a doutora pontuou, né? Então, é a amizade entre elas, a luta conjunta. O respeito. E eu falo de respeito na questão de estarmos juntas e cada um respeitar o seu espaço, a sua voz, o seu brilho. Uma tem um tom de voz mais alto, outro mais aguçado. A outra já não quer falar, mas é importante respeitarmos, né? Respeitarmos um olhar. Então, a sororidade é isso, essa união, esse trabalho de juntas podemos mais. Gente, por isso que eu convidei essa maravilhosa doutora Tamires aqui, porque é o que eu falei no episódio primeiro. O exemplo, ele fixa o conceito. E o exemplo da sororidade, quando eu fui estudar, para me preparar aqui, para poder fazer as perguntas para os meus colegas, eu trago a doutora Tamires como exemplo de sororidade. Por quê? Esses últimos anos, eu tenho visto ela atuante na UAB da nossa cidade, Sumaré, assim. E o mais lindo, ela consegue, te falei isso antes e repito aqui,
consegue agregar as colegas, as advogadas. Isso porque a gente não vê assim, né? A gente, como homem, eu não vejo assim. Claro que você vê sempre o grupo das mulheres unidas e tal, mas se você aprofunda ali, você enxerga muito conflito, enxerga a questão do ego, que isso provavelmente pode ser da natureza, ou enfim, a gente não sabe. Mas se você tem uma mulher ali que consegue agregar, é o exemplo de sororidade. E esse exemplo é a doutora, assim, para mim. Então, parabéns pelo exemplo de... E não é só pelo que eu vi, mas pelo que eu ouvi de muitas colegas dizendo, olha, ela me chamou, ela me deu voz, nunca julgou como eu me visto, como me falo. A sororidade também é isso, né, doutora Tamires? É isso. É respeitar. É como eu volto a dizer, é respeitar o espaço, é respeitar a essência. A gente sempre fala, até em casa, né, Kleber? É a essência do ser humano, né? Não quer... O que a gente também quer ensinar pro Arthur, né? É o respeito é o ser humano em si. Não é o que ele veste, não é o carro que ele está, não é a casa que ele está. Então, é isso que a gente tenta trazer para a OAB. Esse carinho, esse conjunto, essa família, né? Hoje é uma família e OAB. assim, são casados esses dois lindos, maravilhosos, trabalham juntos no escritório incrível. 24 horas juntos, assim. 24 horas. É muito amor, né? É legal, muito. né? E são super jovens, gente. Não chegaram nem nos 40, viu? Bom, ela apontou aí a questão da OAB. Dr. Kleber, hoje, presidente da OAB, subseção Sumaré. Então, explica pra gente, assim, conta como que foi a tua história, porque o viver é um ato político, né? A gente precisa ser agente transformador. A nossa existência aqui precisa ter alguma coisa que a gente plantou, e ainda que a gente não colha em vida, mas a gente, amanhã ou depois, fala, realmente, minha mãe, meu pai, o Arthur, assim, incrível. Depois eu vou tecer elogios, não posso esquecer. Enfim, e o Dr. Kleber tem feito um trabalho, assim, né? Já vem outras gestões. Dois malucos, enfim, me chamaram para fazer parte Nosso da diretoria. Caiu, Estou aqui junto com eles, eu estou assim extremamente motivado, principalmente por conta do tratamento humanizado que vocês dispensam aos nossos colegas. Isso para mim, independente de classe social, independente de condição financeira, econômica, se você não sabe tratar o outro, para mim, qual é a valorização da vida nesse sentido, né, doutor? E aí, me conta, como foi essa tua história na OAB? Essa parte que você fala entra e vai de encontro com o que a doutora Tamires comentou, realmente a sororidade. E foi quando eu ingressei nos quadros da OAB, eu verifiquei que ali realmente eu tinha que trilhar um caminho relacionado à minha profissão. Ali era a instituição no qual eu faço parte e que traz um papel fundamental, que é realmente onde eu busco todo o trabalho para trazer o sustento para minha família. E ali eu falei, eu preciso que tenha uma instituição valorizada. Não que não estava, não é isso, nunca foi esse o objetivo. Mas nós temos que evoluir sempre. A valorização, doutor Kleber, ela é diária, né? Ela é diária, constante. E às vezes a gente tem uma resistência com relação até aos próprios colegas. Eu, por exemplo, atuando aí 20 anos fazendo, eu sempre me mantive distante da instituição, né? Talvez por escolha, ou talvez porque não tinha acesso a informações. E o que me gerou aceitar esse convite por parte deles para fazer parte dessa gestão é porque eu vi nos últimos 3 anos um trabalho. Então, se fosse uma outra pessoa me convidando, eu não aceitaria. Mas foi o trabalho de vocês. É o que eu acabei de falar, né? O fruto, né? Escolheram um fruto aí. Então, a importância. É como a OAB São Paulo até tem essa denominação, que é Universo OAB. Realmente é um universo que, querendo ou não, é isso, para todos. Nós temos que fazer parte, nós temos que integrar e trabalhar para valorização. Para trabalhar também para agregar, para ter a sororidade, para o colega que está chegando, para a advogada que está chegando. Eu também sou o primeiro advogado da minha família, então cheguei também, tive o amparo da Tamires, tive o amparo do meu sogro, que ele já era advogado. Então, assim, o mínimo é retribuir para o próximo que está chegando, preparar melhor, né, para que talvez tenha a dificuldade um pouco menor do que nós tivemos no passado e assim seguir, né? Exato, assim, eu me identifico muito com sua fala também, porque eu fui o primeiro ali e continuo sendo o único da família, pelo menos que eu conheço. E é tão difícil, né, doutor? Principalmente a gente que não tem ninguém e tal, não tem um amparo, fica difícil até a gente criar um norte.
E a gente ouve de pessoas, mas você vai ser apenas mais um. Já tá saturado. Não, gente, o sol tá aí brilhando para todos. É isso. O segredo da nossa profissão é o tratamento humanizado. A gente nunca pode deixar se robotizar. Uhum. É isso. Tem que amparar, tem que estender a mão, né? Nós também tivemos pessoas que estenderam a mão. Se hoje nós temos uma instituição fortalecida, pessoas no passado fizeram isso, né? Nós temos que reconhecer, não podemos deixar. Temos grandes nomes aí, temos Sobral Pinto, pesquisem, vocês vão adorar a trajetória dele. Uhum. E aproveitando a tua fala, né? Não tem como falar, né? Porque a organização da OAB é uma das instituições mais fortes do nosso país, ou a mais forte, né? Isso. Então, na administração e na organização dela, vamos dizer assim, porque não pode ficar só focado na figura do presidente, né? Então, nós temos o presidente da OAB Nacional, né? Que foi empossado há pouco tempo. Aí a gente se subdivide-se nas seções ou seccionais dos estados e o Distrito Federal também. E dentro dos estados, a gente ainda subdivide-se nas subseções. Sim. É isso. Que ali pode ser uma cidade ou pode ser mais de uma cidade, né? Dependendo da região... da região administrativa. Região administrativa, perfeito, tá vendo? Eles são feras. E nessas subseções ainda a gente faz a subdivisão das comissões. Gente, o papel das comissões que se divide-se comissão permanente, comissão temporária, comissão temática, e a doutora Tamires faz a presidente aí da comissão que já começou com tudo, né? Da questão da comissão da mulher advogada e dos direitos das mulheres. Quer dizer, não pauta somente a figura da advogada, e sim a mulher. Doutora, a história, assim, qual é a tua história? O que te fala? Tudo bem, você é mulher, você tá no lugar de fala, mas nem todas chegam e falam, eu entendo que essa luta tem que ser encabeçada, é nossa, não é só para mim, mas é para todas. E essa luta, ela tem que ter como fruto abrangência a todas as mulheres. Porque violência, por exemplo, não é só da classe mais abastada. Não. Se você for estudar, em todas as classes sociais, a mulher é violentada, doutora, conta. Sim, é verdade, doutor Douglas. Na verdade, eu sempre atuei, né, em direito de famílias e sucessões. Então, esse contato com mulheres, né, com histórias de mulheres, eu sempre ouvi. Mas eu estava ali no escritório, fazendo atendimento, acolhimento, aquele processual, né? Que a gente, como advogados... É o litígio, né? Porque, geralmente, doutora, ainda que a senhora não tenha tido episódios de violência ou assistido, né? Então, a senhora, então, está entre os 6 dos 10. A cada 10 mulheres, 4 já sofreram algum tipo de violência. Exatamente. Então, a senhora privilegiada por ter sido criada numa família estruturada, um casamento estruturado... Sim. Em que a violência não faz parte. Depois a gente vai discorrer os tipos de violência, né? Porque a gente está acostumado só com a agressão física, né? E ouvindo, eu pensei, o que eu posso fazer, né? Para ajudar, para melhorar. E nesse momento eu preciso até fazer deferência a uma colega, doutora Cláudia Gamberini, que a conheci, e ela trouxe esse trabalho para a comissão da OAB e uma gestão para Sumaré. E eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Eu fiquei apaixonada pela postura dela, como ela falava, o que ela queria fazer, a rede de apoio que ela queria criar. E a partir daí, me surgiu esse desejo. Quando nós estávamos, né, nessas questões de trabalho, de ordem, de organização das comissões, com braços da diretoria, eu falei para o Kleber, eu falei assim, o que você acha, né, da Comissão da Mulher Advogada, junto com a defesa da mulher, porque nós vamos estar ali trabalhando para a prerrogativa da mulher advogada, mas também para a mulher na sociedade como um todo. Duas frentes, né? Duas frentes, com um grupo aguerrido, com um grupo de mulheres, porque eu não estou sozinha, eu não sou sozinha. Gente, a sororidade aí gritando, isso. E ele falou... Vamos fazer acontecer. E aí... Aí aconteceu porque ele é um líder nato, né? É um homem político, essa liderança, você exerce um papel fundamental, não só na nossa categoria, mas frente à sociedade, né? Da cidade de Sumaré. Eu já havia dito a ele que é um papel, assim, incrível, é um papel muito visto, né? É uma autoridade, gente, porque a OAB ela tem uma voz importante na sociedade, ainda que seja ali, no município.
né? Mas tem. Então, o chamamento aí dos poderes, geralmente eles trazem a OAB a pauta, e essa posição de liderança. Teve alguma motivação. O que aconteceu? Na realidade, foi aquilo que você falou lá no início, Douglas, foi a luta. É a luta mesmo, de poder seguir, colaborar um pouco, entendeu? Ajudar o próximo, né? Entrar na sororidade, entendeu? A Tamires sempre foi, não porque ela está aqui, mas ela sempre foi um braço realmente muito forte ali, me puxando às vezes, me motivando também, me auxiliando nos trabalhos. Tenho grandes inspirações. Vejo o pessoal à frente, o trabalho seccional é um trabalho muito difícil, o trabalho lá à frente, o Beto Simonetti, lá no Conselho Federal, também é um trabalho difícil, e é o trabalho de representação e aglutinação. A aglutinação que eu falo é para trabalhar realmente junto aos poderes executivos, temos que respeitar, sim, quem está à frente, temos que respeitar o poder legislativo, o poder judiciário, mas sempre de forma horizontalizada, como você falou. E a questão da liderança, existe o líder nato, existe o líder que se forma, mas para mim, assim, eu digo que o líder mesmo é aquele que te vê de igual para igual. É o exemplo, é a forma que se dirige, né? É uma liderança porque ele foi eleito, né? Pela nossa categoria, a nossa chapa ganhou aí, passou de 50% de votos, né? Sim. Então, isso aí é fruto de um trabalho que eles já vêm desenvolvendo há alguns anos aí. A doutora Tamires também, inclusive, já foi diretora, gente. Isso é muito importante para a representatividade da mulher. Que hoje a OAB, ela também exerce um papel fundamental porque ela diz, você quer formar tua chapa, não me venha só com figura masculino. É isso? É isso. É isso. Um grande avanço, Paridade. Inclusive, a paridade. Isso foi um grande avanço. A paridade, gente. O que a gente tem encontrado também nos concursos públicos, né? Que as mulheres têm passado aí dos 50% de aprovação e tá incrível. E lembrando também que a paridade, né, no sistema ordem, é negros, pardos e mulheres. Né? Isso. Então, assim, nós temos essa... Bem pontuado, né? Porque a gente tem verificado mesmo, né? Eu depois que vocês me chamaram, eu fui olhar aí, eu gosto muito de olhar as fotografias porque lá fala muita coisa. E eu verifiquei que a maioria quase na totalidade, né? Tem ali a representação do que o país tem do que as organizações têm que ter. A pluralidade, né? A pluralidade. Lutar para um estereótipo ou uma marca, como a gente falou no episódio 1, não vira um Estado democrático, né? Não. A mulher tem que ser representada ali pela figura da mulher, a pessoa negra, sim, representada pela pessoa negra. E assim a gente vai democratizando em todas as esferas do poder, inclusive. Doutora, e aí? Tá, você é presidente lá da comissão. Precisa exercer um trabalho ali, porque não são só advogadas violentadas, tem a sociedade. Né? A sociedade através das mulheres. Enquanto uma mulher for violentada, a nossa sociedade está completamente errada. A gente errou e feio. Porque todo mundo tem uma irmã, ou não, mas uma mãe teve, ou tem, ou terá, enfim. A gente tem que respirar fundo, né? Porque é um tema que nos toca, né? Pelo menos para mim, né? E como que a OAB, doutora, pode apoiar essas colegas, vítimas, as mulheres, sociedade, que pode contar aí com essa comissão? Sim. Conta pra gente. A comissão, como eu disse, né, inicialmente, não sou eu, né? Exatamente que vem esse contexto da união feminina. É um grupo de mulheres, né? Hoje a comissão nós estamos em 22 mulheres e eu vou enfatizar, eu até brinco com elas, eu falo assim, eu sou a olheira, né? Eu fico pesquisando os perfis e olhando as mulheres, aquela que quer fazer a diferença e vamos juntas, né, construir e deixar esse legado. Então, vou deixar aqui o nome de duas que estão extremamente atuantes nesse início, nesse mês, né? Inclusive, os trabalhos para o mês de março, a doutora Micaele, uma jovem extremamente engajada na rede social, com esse perfil dela dinâmico de fazer acontecer. Doutora Carolina Basso também, uma mulher mais madura, mas que com o jeitinho dela, o jeitinho delicado dela,
também faz um trabalho nas redes sociais e participa de palestras junto com a doutora Micaele. Então, assim, esse trabalho, essa união feminina, junto com as OSCs, junto com as organizações, junto com as entidades, tá? Junto com os CRAS, junto com os CREAS. Então, um trabalho como um todo de palestras, de informatização e de rede de apoio por meio da assistência judiciária. Então, nós temos assistência judiciária na OAB, que presta o serviço, né, de atendimento à população carente. Vulneráveis, né? Que não tem condições. Exatamente. suficiente. E as mulheres que estão, né, em atendimento dos CRAS, dos CREAS, têm esse acesso de uma forma mais dinâmica, né, de um atendimento. O que nós estamos buscando agora é até fazer esse trabalho de trazê-las para que sejam atendidas até por mulheres, né? Conseguir fazer essa roda, né? Essa rede de apoio por mulheres, para que a gente consiga, né? Fazer uma estatística de quantos atendimentos nós fizemos. Então, nós estamos ainda no começo da gestão, mas nós estamos criando alguns projetos para serem dissolvidos aí durante o ano, porque não vamos falar de violência doméstica só em março. Exato. E o Pod Júris, né, doutora Tamiris, ele apoia totalmente essa causa. Tá aqui para ajudá-las em que for, ainda que seja um microfone, mas ele estará aqui sempre aberto para vocês. É o da voz. Da voz. É a voz. A gente precisa de voz. E a gente precisa pontuar sempre a sororidade, doutor Kleber. Uhum. Ela é um conceito exclusivo da mulher, né? Então, a união de vocês pode fazer muita diferença. E tem feito, que depois eu vou ler para vocês a linha do tempo aí, dos direitos, conquistas aí, que é recente, tá? Na nossa sociedade. E que se não for alguém encabeçando, falando e exigindo, o machismo continua sendo estruturado. Estrutural aí. E a gente também, como homem, né, doutor Kleber? A gente tem que fazer o nosso trabalho, inclusive na educação dos nossos filhos. Esse é o papel principal. Esse é a aí, base. gente, você precisa começar. Claro que cada família se organiza de uma certa forma. Mas vejam o que pode influenciar na vida de um menino ouvir de uma mãe ou de um pai que determinados afazeres domésticos não é de homem. Isso tem uma influência, sim ou não? Com certeza. A gente vê pelo Arthur. O Arthur, ele segue uma influência total, algumas coisas que... Principalmente, eu vejo que ele se espelha 100%. Né? 100% ali no pai. Então, todas as ações que eu tenho em relação a Tamires, a forma de carinho, de tratamento, é incrível isso, como realmente segue como um incentivo a ele, espelho. Entendeu? Um espelho. Eu ia deixar por último, mas eu vou falar agora. Eu choro, tá? Eu sou uma pessoa extremamente sensitiva. Eu choro. E eu também choro. Vocês sabem disso. E assim, o maior legado, assim, de tudo, não só do trabalho, mas aquilo que eu falei da robotização, da humanização, eu vejo muito na figura do filho de vocês. Eu tive alguns contatos com ele, mas assim, eu consigo enxergar um futuro incrível pro Arthur. E é sem demagogia. Porque a base, gente, a base, se você tem uma base familiar sólida, quando você chega na adolescência, na fase adulta, você não precisa voltar algum tempo para você se curar de alguma coisa. Você já chega com a sua maturidade suficiente para enfrentar a vida como que é. Como ela deve ser, né? Porque ela não é fácil para ninguém. E o Arthur representa muito, assim, da união de vocês, assim, que eu acho linda. A educação, assim, porque eu fiz proposital de dar esse exemplo aí da questão dos afazeres domésticos e fico feliz e acertadamente, assim, sabe? Parabéns. Obrigada. Falar dos filhos, a gente... né? Fico emocionada, porque é a nossa pérola rara, né? Preciosa. E realmente é isso, ele é um espelho, ele cuida. Inclusive tem uma história de uma mãe de uma amiguinha dele, que uma vez me mandou mensagem, né? Cleber vai lembrar, parabenizando. Eu quero parabenizar vocês pela educação do Arthur. Eu falei, mas por quê? Ela, é porque a fulana tava sendo incomodada, aquelas brincadeiras de criança, né? Tava sendo incomodada por um amiguinho, e o Arthur chegou e falou, você não tá vendo que ela não está gostando? Que ela falou não, a importância do não. Não é não. É o limite, né? É o limite. E ela não estava gostando, e ela disse não. E o Arthur foi e disse,
Você não percebeu que ela não está gostando, né? Que ela não Fez tá... a intervenção. Fez a Aí que tá, intervenção. né? É o limiar É. ali, porque eu não tenho filhos, mas já fui criado, né, por alguém. Uhum. Então, a maturidade dos pais, ou da mãe, ou do pai, né, dependendo da formação familiar ali, às vezes o não dói no pai e na mãe, mas ele é necessário. Eu estive dentro de sala de aula e a resistência pelo não é muito grande. É. Porque os pais não se dedicam. E a vida de vocês é conturbada, agenda superlotada. E isso não significa que você não vai tirar um tempo do seu dia para sentar, acarinhar, Sim. conversar e educar. Educar é difícil, mas não é impossível, né? Não. Não. Nós estamos, De né, forma alguma. diariamente... Vocês estão no caminho certo. Parabéns. Eu, como educador, falo também, viu? Que bom. A criança que vem, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí diz muito sobre. Vamos voltar aqui então para a OAB, porque eu sou assim mesmo. Doutor, é o seguinte, como a gente já pontuou, são quase 1.300.000 advogados aí espalhados pelo nosso gigante país, mas a gente enfrenta algumas dificuldades, né? Justamente porque a gente é a voz de alguém. A gente está representando alguém, né? A gente cria eles criam essa resistência, talvez porque seja mais um problema para eu resolver, mais um problema para eu julgar, enfim, que suas categorias se resolvam, mas a sociedade precisa ser parada, ainda que através da representação, através dos seus advogados, né? Então, essa resistência. E como que a OAB trata dessa resistência dos poderes ou de entidades, associações, enfim. Conta pra gente, doutor Kleber. A gente trata de forma muito, muito de perto. Eu falo que de forma muito próxima, mas com a base de tudo, que é o diálogo. Não adianta chegarmos lá sem ouvir, principalmente, né, o que realmente está acontecendo ali, qual é o contexto da história. Nós sabemos, como você mencionou, realmente, cada poder ali tem que cuidar dos seus afazeres, das suas obrigações, Exato. mas nós somos a instituição que vai buscar sempre a justiça. Então, nós vamos lá com calma, né? Claro que nunca vamos deixar os direitos e prerrogativas dos advogados, advogadas de lado, jamais. Então, nós vamos sempre, se for preciso, para o enfrentamento. Então, estamos sempre prontos para o enfrentamento, nós estamos sempre prontos para poder fazer a defesa dos advogados. Suporte, né, doutor? Sim. A gente tem um suporte com uma lei específica. Isso, e pela Comissão de Prerrogativas. Comissão de Prerrogativas que faz um papel muito importante, que inclusive deixa um abraço aqui para o nosso querido amigo Dr. Edson Maciel, que faz um trabalho brilhante. Brilhante. Só que a gente aqui não fala só para advogados ou para estudantes, né? Quando a gente fala de prerrogativas, vamos lá, eu vou tentar me passar como se não soubesse. Certo. Prerrogativas. Prerrogativas, então, os advogados têm algumas prerrogativas, ou seja, a nossa função, quando ela é exercida, ela precisa ser respeitada em alguns direitos aspectos. serem respeitados. Direitos. Porque se a gente não tem esse respeito, né, de quem for olhar aquele determinado assunto ou caso, você fere a democracia, porque a gente é voz de alguém. É isso? É isso. E a prerrogativa, assim, o que o senhor falaria, assim, para quem não entende? A prerrogativa diz o seguinte: o advogado, ele vai, por exemplo, vou criar um exemplo aqui para tentar ser um pouco mais fácil para o público. O advogado, ele está com um cliente que está numa delegacia de polícia. Independente se ele cometeu um crime ou não, ele ainda é um investigado. E ele tem o direito ali de ter o contato com o seu advogado, dele passar a sua versão e ter os seus direitos assegurados. E é ali que entra o verdadeiro papel do advogado. Imagina se um advogado que ele vai até uma delegacia de polícia e ali ele não consegue ter o contato com o seu cliente. Nós vamos estar voltando no tempo. Nós vamos estar voltando à forma como era aplicado na época de ditaduras. Isso não pode acontecer. Exatamente. Então, E que a gente pontua a questão da OAB, que foi uma instituição que ali durante o período da ditadura militar, né, que durou aí de 64 até 85, que aí foi com a redemocratização. Imaginemos nós, uma OAB não atuante nesse período. Ela foi fundamental. E o enfrentamento, como a gente tem visto aí ultimamente, enfrentamento contra a democracia, contra a vontade popular nas eleições, tem sido assim. E a OAB, ela precisa se posicionar, porque
o principal escopo da OAB é lutar pela democracia, pela Constituição Federal. E ela sempre pontuará, independente de ideologia, de partido político e tudo mais, né, doutor? É a voz, né? A OAB é a voz do cidadão. É a voz ali do cidadão na busca do seu direito. Não só o cidadão, a gente fala do cidadão, mas dos empresários. E vou mais ainda. De um juiz, de um delegado, né? De um... Exatamente, porque... São de todos. Porque um juiz, por exemplo, ele não tem capacidade postulatória. Não tem capacidade postulatória. Não tem capacidade postulatória, e quem está ouvindo não sabe para você chegar até um juiz em determinado campo, você precisa de um advogado, é obrigatório. Uhum. A participação do advogado ela é essencial em tudo na justiça. Quando eu falo para um ministro, que seja para um ministro, que seja para um procurador, que seja para um delegado, que seja para um cidadão, que seja para um empresário, enfim. Então, esse é o papel essencial. Por isso que o advogado tem, sim, os seus direitos ali resguardados. Resguardados, sim. Preservados. Então, por isso que eu pontuei a questão da liderança dele aqui, que eu jogo, então, para ela. Porque como a gente já falou, né, da questão da representatividade, né? A mulher, se você jogar, ela passa dos 53%, salvo erro, da população brasileira é formada por mulheres, né? Mas se a gente for ver na questão das lideranças, a gente tem um número muito pequeno, Muito pequeno. Né? Como é que a senhora vê essa questão aí da liderança, principalmente na nossa categoria, na advocacia? Douglas, eu vou ser muito sincera, tá? Essa questão da liderança feminina é como você disse, né? Tem líderes natos, líderes construídos, né? Líderes treinados. E é isso. Muitas mulheres, com o passar dos anos, foram deixando seus lares para trabalhar fora, né? Deixando os filhos. Então, isso está sendo construído, né? Não adianta simplesmente termos uma mulher em um cargo de liderança simplesmente por ser mulher. Tá? Eu, como mulher, sempre digo isso. Tem que ter capacidade, tem que ter conhecimento, tem que ter histórico, tem que criar, né? Agora, simplesmente por ser mulher, eu não concordo. Eu concordo com essa construção, com esse trabalho. E é exatamente isso que nós juntas precisamos fazer. Construir mulheres líderes. Volto a falar da doutora Cláudia Gamberini, que é uma querida, que ela faz esse trabalho, né? Quando ela criou a comissão, ela trouxe mulheres para esse trabalho e estamos dando sequência a isso para que outras mulheres tenham voz, que no futuro, quando eu passar o bastão, que eu passe com carinho, com amor e com orgulho, que outra mulher cresça também com a comissão. Então é isso, eu concordo com mulheres líderes, acho que temos que trabalhar muito por isso e que elas sejam capazes, que elas façam realmente valer a pena e criem história. E na história, já que ela falando aí, a gente tem mulheres incríveis, assim, que encabeçaram, que foram líderes, que se colocaram à frente de movimentos. E eu tive o prazer, assim, de entender. Eu acho que é isso. O homem, ele pode, sim, ainda que não seja na fala dele, né, doutor? A gente pode se debruçar e entender. Porque, querendo ou não, você tem a esposa, você tem a mãe, você tem uma filha. Então, e fui buscar a linha do tempo. Eu vou discorrer aqui brevemente, ó. Olha só, gente, estamos em 2025. 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola. 1832, a obra Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens foi publicada. 1879, mulheres conquistam o direito aos acessos às faculdades. As universidades têm muito mais antiguidade do que isso. 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Olha só, 115 anos, gente. Isso é um tempo muito recente, vamos dizer assim, sim. Né? Gente, olha isso. 1932, mulheres conquistam o direito ao voto. Uhum. E já aí, entre parênteses, qual de nós, advogados, já não pegou algum documento antigo e viu a referência de que o CPF da mulher era do homem? Quando eu leio isso, eu falo, não é possível. Mas foi possível e é por isso que é importante a luta. 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Gente, um estatuto para gerir a questão do casamento da mulher. E dizer que o machismo não existe, não tem como, né?
1974, mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Aí Mil- começou. 974. Não que elas gastem, tá? Não. 1977, a lei do divórcio aprovada. Imagina, né? A gente joga na década de 1970, o machismo ali nu e cru. E ali, nessa década, começou um fortalecimento do movimento, né? Começou. Sim. De eu usar a roupa que eu quero e tudo mais. Não dá pra se aprofundar, mas olha só. 1979, mulheres garantem o direito à prática do futebol. Eu falei assim, eu tô lendo isso aqui, certo, doutora Tamires? Eu fico imaginando assim, né? Está. Olha, esse esporte é só para homens. E o quão recente, né? E é tudo muito recente. É. né? Tudo Se muito for recente, por falarmos isso que eu achei em- importante a gente É. trazer essa linha Sim. do tempo. 1985 é criada a primeira delegacia da mulher. Se a nossa sociedade não fosse tão machista e opressora, patriarcal, acredito que não haveria necessidade de uma delegacia específica, Especializada. mas isso é primordial. Sim. 1988, gente, 88. Recente. Reconhecer as mulheres como iguais aos homens. Eu Tava nasci em nascendo. 88. É, Ela estava nasceu nascendo. ali. A Constituição de 88. Uhum. 1988 eu já tava 7 anos. 2002. Falta da virgindade deixa de ser crime. Recente. Código Então, Penal assim, é de 1942 ou 3, se não me engano. Gente. Código Civil 2002, né? Que tá aí É. teve uma Código evolução. Civil 2002. É, aí que teve a evolução. 2006 é sancionada a Lei Maria da Maria Penha. da Penha. E faço aqui um convite para vocês pesquisarem sobre a história dela. Uma mulher. Assim, o que sofreu. É. E depois veio a injustiça dele não ter sido culpabilizado, Uhum. não é verdade? Uhum. Então, estudem, gente. Ficou em cadeira de Não rodas. ataquem a lei. Preservem. Entendam, né? Aprendam um pouco, estudem um pouco a respeito, né? 2015 é aprovada a lei do feminicídio. Sim. A mulher, quando ela é morta, doutora, ela é morta pelo gênero dela, né? Pelo É gênero. isso. É isso. O feminicídio é isso. Ela É ser isso. morta pelo gênero. Ela está sendo, enfim, morta pelo fato dela ser mulher e pelo agressor entender que ela está numa condição de submissão. Sim. Isso. Exatamente isso. Porque o homem, por exemplo, ele não vai ser morto porque ele é homem. Ele pode ser morto por algum ato que ele praticou, mas não pelo gênero dele, não é isso? É o ciclo da violência doméstica, né? E o feminicídio, infelizmente, ele é o fim mais triste, mais trágico daquela mulher que não consegue sair desse ciclo. E a gente pode já entrar nesse próximo subtema, que é o ciclo da mulher. O que é o ciclo da Da violência violência. contra a mulher? Existe um início, um meio, talvez o fim seja drástico, ou o fim pode ser o socorro por alguém. Conta pra gente. O ciclo da violência doméstica, que muitas mulheres vivem e acabam não tendo conhecimento, né? Ou quando chegam até nós, já está doente psicologicamente, já está doente, né, fisicamente. Então, é aquele ciclo de ele é um príncipe, ele é um lorde, e ele me dá flores, ele me trata extremamente bem, mas a primeira briga, ele grita, ele dá um murro na parede, ele xinga, e aí no outro dia, nossa, me desculpa, eu estava transtornado, me perdoa, mas a culpa é sua, porque você fez isso. Então sempre tem aquele pontinho de, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. E ela fica nesse ciclo, porque no outro dia ele pede perdão, mas a culpa foi dela, então a culpa foi minha. Vou melhorar. E esse ciclo vai se tornando tão grandioso que ela não consegue sair, porque ela pensa assim. Sabe aquela, já viram falar Tá aquela aprisionada, frase? né? Tá aprisionada. Aquela frase, ruim com ele, pior sem ele? Que às vezes uma amiga fala, uma mãe, infelizmente, né, ali nas limitações, acaba dizendo. E às vezes, a maioria das vezes, a violência psicológica, ela não tem marca, né? Ela não tem marca física, ela não tem marca Porém, aparente. ela pode trazer prejuízos aí pra vida inteira, né? Avassaladores, avassaladores. E quando eu faço atendimento de mulheres vítimas de violência psicológica e elas entendem que elas estão ali, e aquilo que ela passou, quando elas descobrem que aquilo era uma violência psicológica, e está prevista na lei, o crime Uhum. de violência psicológica, na Lei Maria da Penha, elas ficam, mas doutora, eu não sabia, porque a culpa era minha. Mas ele ia tirar meu filho e ela tá presa naquele ciclo. Então, quando as mulheres conseguem sair desse ciclo, para nós que estamos ali na rede de apoio, é uma grande vitória, é uma grande alegria. Inclusive, vejo clientes assim, que depois estão lindas, com a pele maravilhosa, e a gente fala, olha só, né, ela estava
envelhecida, estava triste, só. Exato. E talvez a gente fala muito também de relacionamentos tóxicos, né? Relacionamento tóxico, tal, geralmente praticado por pessoas, por um dos dois ali, de problemas psicológicos, bipolaridade. Tem uma outra também que eles falam muito, que é a... Esqueci agora, mas eu lembrando eu falo. Então a gente pode trazer como um exemplo. Por exemplo, eu já vivi um relacionamento extremamente tóxico. Só que durante esse período eu não entendia. Você não sabe. Você consegue entender somente quando você está fora do relacionamento. É isso. E é um ciclo. É um Muito, ciclo. assim, a gente se identifica porque é um ciclo da agressão psicológica, depois do carinho, depois, não, a culpa foi sua. E aí depois tem uma questão, se você passou, você vai perceber. Você começa a literalmente pisar em ovos, porque e se eu fizer isso, ele vai reagir assim. Uhum. Então, Exato. você deixa de ser você. Passa É. a agir conforme a pessoa agressora. É. E assim funciona com a mulher. Primeira coisa que acontece, o agressor, o violentador, ele afasta da família e das amigas e dos amigos. É ou não é? Grande parcela. É um dos primeiros fatores. Entra naquela questão financeira, né? Questão ele financeira, sempre. que a gente pode alguma até das vezes ponderar estava já, né? lá sob o controle, né? Ele ser provedor homem, do lar, Isso, e ali ele usa isso a favor dele, inclusive, né? Além de trazer toda essa culpa para a mulher, né? Utiliza essa chantagem emocional em relação aos filhos, principalmente, que traz todo um receio muito grande para aquela mulher que já está sofrendo toda aquela violência, e isso realmente é um problema muito sério, né? E pontuando, né, doutor, porque a gente imagina, né, porque a gente como homem, geralmente a gente tem uma jornada ali diária, né? Talvez eu tenha algumas obrigações domésticas, mas são mínimas. Uhum. Mas eu crio a minha jornada ali do trabalho, especificamente, tenho o tempo para minha família. Mas a mulher, ela se desdobra. Ela precisa cuidar da família, né, doutora? Sim. Precisa cuidar do trabalho, precisa cuidar da casa. Então, é assim, a jornada é extenuante. Agora, imagina uma mulher dessa ainda sofrendo com violência. Cuidar de si, né? Que é Cuidar importante. de si. Exato. E quando a mulher está nesse ciclo, né, de violência doméstica, a última questão vai ser realmente essa, é cuidar de si. Ela vai estar ali cuidando dos filhos, até cuidando do marido, porque quer queira, quer não, ela acha que vai mudar. Ela acha que vai passar. Ah, mas ele fez isso, mas ele vai melhorar. Aí ele melhora 1 mês, 15 dias, e aí de repente ela derruba um copo de água, né? E aquele copo de água para ele... O monstro reaparece. O monstro com um copo de água que caiu sem querer. Então, esse ciclo, ele é muito triste, porque realmente muitas mulheres que vivenciam isso não sabem. E elas precisam do quê? Elas precisam do suporte, da rede de apoio. Não adianta chegarmos no CREAS, né? Que já estão as mulheres sendo cuidadas ali, que já saíram daquele ciclo. O CREAS é o Centro de Referência de Estudo Social, que ele cuida das mulheres, né, já vítimas de violência, vulneráveis vulneráveis e vítimas de violência doméstica. O suporte, os encaminhamentos. Só que nós precisamos também falar com a sociedade. Eu não posso só falar com as mulheres vítimas. Eu não posso falar só com um público-alvo. Eu tenho que falar com a sociedade. Eu tenho que falar com os homens. Eu tenho que falar com outras mulheres. Doutora, essa luta, com as né, crianças. Com as crianças. Por isso que foi importante a gente pontuar a questão de exemplificar mesmo, começando ali de casa. O menino, até a menina também. Precisa aprender que não é um trabalho só de meninas. O exemplo que a gente dá, assim como profissões também, para todos, né? As meninas precisam saber que elas têm que falar não, que elas podem falar não. Exato. Não é não. E os meninos ouvirem o não e acatarem o não. E a OAB, claro, né, faz o papel importante, que é o próximo subtema, que a gente vai falar da questão da função social da OAB, né? Quando a sociedade vê ali aquela instituição, ela linka com os advogados. Geralmente eles conhecem algum, às vezes tem na família e tal, e se projeta muito a nossa figura por uma questão de litígio, né? Ah, eu lembrei que tem um advogado porque alguém me falou alguma coisa, alguém bateu o meu carro no trânsito.
Mas isso, a nossa profissão, a nossa função, ela é muito mais abrangente, né, doutor? E a questão da função social. Como é que a OAB vê essa questão? Me conta, existem projetos, iniciativas, principalmente pela OAB de Sumaré. Conta pra gente. A OAB tem um papel importantíssimo em relação à função social ali com a cidadania. Por isso que a gente fala como ela é denominada como Casa da Advocacia e da Cidadania, né? Que às vezes a população tem muita visão, ou até os advogados mesmo, como casa somente do advogado. Não deixa de ser a casa do advogado, mas também é uma casa da cidadania. E a gente faz todas essas atividades por meio das comissões. Por isso que que as comissões ali, a gente que está na diretoria, né, doutor Kleber, a gente não consegue chegar em determinados assuntos porque é muito atarefado, né? Sim. Eu falo porque fazendo parte com eles, assim, tem dia que eu chego exausto, assim, porque exige mesmo. E é um trabalho voluntário, né? Não é uma questão pessoal, é o fortalecimento, valorização da nossa classe. E as comissões, elas vão no determinado se a gente tem comissões estruturadas, comprometidas, a gente consegue chegar em todas as esferas da sociedade. É isso, o brilho da gestão, eu sempre falo isso, pessoal, o brilho da gestão são as comissões. O trabalho da diretoria é um trabalho de gestão, um trabalho administrativo, um trabalho de organização, mas de dar voz e vez às comissões. E as comissões exercem papel importante, como a doutora Tamires que ela exerce o papel de uma comissão específica da mulher advogada e ali também da mulher na sociedade, os direitos da mulher. Por isso que existem as comissões permanentes. Como tem essa comissão, tem a comissão permanente de prerrogativas, de consumidor, de ética, né, de igualdade racial. Então são esses temas, por isso que depois entra as comissões temáticas que são levadas para a sociedade. Todos os eventos e ações realizadas pela OAB, na grande maioria, uma exceção ou outra, são direcionadas também ao cidadão. Então deixo aqui o recado, todos os cidadãos podem participar sim dos eventos das subseções que são realizadas, as palestras, porque muitos dos temas, como o tema da comissão da mulher, leva-se também ao cidadão, não só a advocacia em si, né? O cidadão também tem esse direito de poder ter... Dos direitos dos animais. Sim, exato. E às vezes o cidadão não sabe nem por onde começar. Mas a gente vai deixar uma dica aqui. A gente pontua aqui porque a gente faz parte da OAB subseção da cidade de Sumaré. Mas tem diversas aí pelo país, né? Centenas, né? Só em São Paulo tem 257 subseções, só no estado de São Paulo. Então, procura aí, joga no Google OAB da tua cidade. Provavelmente tem o site, tem telefone, tem WhatsApp, entre em contato. Às vezes, como eles pontuaram aqui, às vezes você quer participar de um certo tema, por exemplo. O que me agrada também muito, eu ajudo, que é a proteção dos animais. Então, às vezes, a pessoa tem essa vontade, mas não sabe nem procurar, porque não sabe se aquela determinada ONG ou entidade ela tem credibilidade. Então, procurem a OAB da sua cidade e tentem que eles vão te dar todo o amparo. É isso. A gente faz esse trabalho também junto à Comissão da Pessoa com Deficiência. Nós vamos ter um evento no mês de abril, aberto a toda a sociedade, importantíssimo também. Enfim, esse é verdadeiro o papel da advocacia ali, né? E é o papel da função social. A gente não foge disso, independente, friso novamente, independente de partido político, de momento político vivido, a OAB vai sempre lutar pela democracia e a luta pela Constituição Federal. Assim, então... Gente, estamos chegando ao final aqui do Pod Júris. Eu vou pedir para ela, assim, falar... nós falamos do ciclo da violência da mulher, contra a mulher. Só que quando a gente fala de violência da mulher, doutora Tamires, a gente pensa muito na violência física. Mas nós temos outras violências. Se puder fazer, assim, breve... Doutor, vou falar brevemente que realmente, quando falam, né, da violência contra a mulher, na Lei Maria da Penha, nós falamos muito, né, as pessoas falam muito da violência física, mas, como você disse, temos a violência psicológica que é prevista, a violência moral, a violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? É aquela questão que o doutor Kleber disse, né, a questão financeira, do provedor reter dinheiro, não dar o dinheiro até às vezes para o alimento de casa, né? Então, esse ciclo de violência, ele engloba muitas outras questões. Nós estamos já chegando até o final. Vontade de ficar aqui falando com você. Gente, o tempo voa, né? Voou. Lembra, gente, eu preciso pontuar.
A pessoa robotizada, você não consegue ficar 5 minutos perto dela. É ou não é? Pelo menos comigo é assim. E a humanização, humanidade... A gente não conexão, pode né? Conexão, né? É. E o ser humano foi criado para isso, enfim, da conexão humana. E a gente está tendo uma conexão tão incrível. Muito obrigado. Eu vou aqui, então, encerrando, agradecendo esses dois. Muito obrigado pela Nós que presença, agradecemos. pelo trabalho incrível, pela função social que vocês vêm exercendo, pela união de ambos, pelo fruto incrível que vocês têm, que vocês podem ter certeza, talvez amanhã não esteja mais aqui, mas lá na frente, quando o Arthur tiver, já tá dando orgulho, mas na fase adulta vocês vão Amém. entender que tudo que vocês dedicaram, vocês conseguiram. Obrigado. Amém. Obrigado, amém. Então, aqui fechando a câmera, gente, essa notícia eu preciso dar para vocês. O Pod Júris já é uma realidade e vem se consagrando assim a cada dia. Nós estamos ainda no segundo episódio. O primeiro foi um sucesso. Já fechamos a primeira temporada com nomes incríveis, assim como esses dois colegas amigos que eu trouxe aqui hoje. Só que a gente não consegue fazer só. É muito difícil, é muito custoso. E eu vou apresentar agora para vocês o primeiro patrocinador, Departamento Digital. Antes de lançar o primeiro episódio, esse patrocinador chegou e viu e falou: eu acredito no seu trabalho, acredito que é incrível, acredito que tem autenticidade e eu vou investir. Então, vos apresento aí o primeiro patrocinador do Pod Júris. Faça um convite aí para empresas, pessoas que querem participar desse lindo projeto, que é chegar mesmo o mundo jurídico incrível a todos nós. Vou deixar aqui, então, o direcionamento para o primeiro patrocinador, que ele é craque, gente. Vocês viram a configuração do Pod Júris. Está nova, está linda. É expert em marketing digital, cuida das redes sociais do Pod Júris como ninguém. Engajamento chegando a todos. Vai meu agradecimento e até o terceiro episódio. Tchau, tchau!